oração ao Senhor. Glória a Deus. Para que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Estamos vivendo o tempo do fim sobre a face da terra. E pelas coisas que nós temos visto na grande mídia, mundo afora acontecer, chegamos à conclusão que é tempo de nos aproximar cada vez mais de Deus. E pela tradição cristã desse município, que foi fundado por pomeranos, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, transmitir um versículo da palavra de Deus para todos aqueles que nos ouvem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero fazer o convite a todos os que estão ao alcance deste microfone que parem um pouquinho, em nome do Senhor Jesus, o seu trânsito. Eu sei que todos vieram passear, vieram descansar, mas eu costumo dizer que um dia tem 24 horas e muitas vezes nós não tiramos sequer meia hora de um dia inteiro para poder agradecer a Deus pela vida, para poder agradecer a Deus pelo pão, pela água, pela vida. Porque se nós estamos de pé aqui, é pela misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Portanto, eu gostaria de convidar todos os que estão ao alcance da minha voz a parar um pouquinho, meia horinha do seu dia, para ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero ler um versículo da Bíblia Sagrada. Na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, glória a Jesus, no capítulo 1 e no versículo 18, alguns versículos apenas para a nossa meditação. Eu não vou me prolongar, mas eu quero deixar esse alerta do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para todos os que estão ao alcance da minha voz, desse microfone, para poder eu não vim aqui pedir o vosso dinheiro, eu não vim aqui pedir oferta, nem dízimo, nem voto, nem nada disso. Não estou dizendo que é errado você chegar na igreja, entregar a sua oferta de coração, a sua oferta voluntária, o seu voto, não. Eu não vim aqui pregar placa de igreja. Eu vim aqui transmitir unicamente o nome do Senhor Jesus e um alerta do Espírito Santo para todos aqueles que de bom grado abrirem os seus ouvidos e os seus corações para a palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versos 18, alguns versículos à frente ainda para a nossa meditação, que nos diz assim a palavra do Senhor. Atenção, Domingos Martins, e também os que estão visitando a cidade.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus, que nos diz assim, Romanos 1:18 em diante: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, acampa os teus anjos ao redor dessa praça e fala conosco, meu Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações na tarde de hoje, salva as nossas almas, Senhor, pelo sangue poderoso que o Senhor derramou por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Prezados ouvintes, a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história da queda do homem diante de Deus. Lá no Éden, o homem, por causa do pecado, caiu da graça e perdeu a comunhão que tinha com Deus. A Bíblia nos diz em Gênesis que Deus descia no Éden todos os dias, na viração do dia, para conversar com o homem, com Adão. E a Bíblia diz que Deus criou o Éden, um lugar de maravilhas. O homem não precisava de trabalhar, o homem não precisava de plantar, nem de cultivar, e ele só tinha que viver no jardim e se alimentar dos frutos das árvores que estavam no jardim, e até mesmo das alimárias do campo que o Senhor Deus havia dado. Todavia Deus deixou uma ordenação apenas, um mandamento apenas para o homem, lá no Éden. E o mandamento era: de toda a árvore do jardim comereis, porém do fruto da árvore que está no meio do jardim, glória a Deus, dele não comereis, e nem seu fruto tocareis, para que não morrais. Nota bem que era a única ordenança que Deus tinha para com o homem. Mas a palavra de Deus diz que o homem deu ouvidos ao maligno, à serpente. Veio a serpente e disse à mulher: olha, não foi assim que Deus disse, comereis de toda a árvore do jardim? Uma pergunta simples, aparentemente inocente, boba.
O que a mulher respondeu e disse: sim, de toda a árvore do jardim comereis, disse Deus, porém da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, e nem em seu fruto tocareis, para que não morrais. O que a serpente respondeu para a mulher e disse: olha, certamente não morrereis. Deus falou assim porque Deus sabe que o dia que você comer do fruto dessa árvore, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia Sagrada diz que a serpente se foi, mas a mulher ficou ali, observando o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nota bem que não era uma maçã como pintam por aí na mídia, né? Como foi glamourizado até mesmo nos vídeos e nos filmes de cinema. Mas era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito ao homem que não tocasse, porque até então o homem não tinha conhecimento do pecado. Ambos estavam nus, o homem e a mulher. Mas a mulher viu que aquela árvore, ela tinha um fruto desejoso. Ela desejou em seu coração, parecia ser apetitoso para dar entendimento. E a Bíblia diz que a mulher tomou do fruto da árvore e comeu. E também deu a seu marido e comeu. E a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram. E eles conheceram que estavam nus. Mas naquele dia, a palavra de Deus diz que o Senhor desceu no jardim, como sempre fazia, como era de costume, e clamou por Adão. E quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, eles correram para o meio do mato e se esconderam. E Deus gritava no jardim: Adão, meu filho, aonde estás? O que Adão respondeu lá do meio do mato e disse: ah, Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Deus disse para Adão: quem te disse, Adão, que estavas nu? Porventura comeste do fruto da árvore que eu lhe havia dito que não deveria tocar e nem comer? E aí, irmãos, já era tarde. O pecado já tinha entrado na vida do homem. Eles já haviam praticado a desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a mulher e disse à mulher: com dor dará a luz a teus filhos. E amaldiçoou o homem e a terra por causa do homem. Ele disse: olha, agora você vai ter que trabalhar, lavrar a terra, com dor comerás do suor do teu rosto. E a terra produzirá cardos e espinhos para te ferir, para te machucar. E eu havia feito você para não morrer, mas agora você vai ter que descer à sepultura. E voltarás ao pó da terra, porquanto dela foste tomado. Eu acredito que sim. Glória a Deus. Deus não fez o homem para morrer, amado ouvinte, mas por causa do pecado veio a morte. O apóstolo São Paulo disse também aqui aos Romanos 6:23, se não me falha a memória, que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito que Deus nos dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então note bem que lá no Éden, o homem perdeu a comunhão que tinha com Deus, de poder ver o rosto de Deus e falar pessoalmente com Deus. Aleluia! Há divergência entre alguns pregadores que dizem que o homem não chegou a ver o rosto de Deus, mas que seja. O importante é que Deus descia para falar com o homem, e o homem tinha esse privilégio, essa oportunidade, e não precisava trabalhar, e nem se ferir, e nem sentir dor. Aleluia, glória a Deus. Mas lá no Éden mesmo, Deus disse que da semente da mulher, Ele levantaria da semente da mulher, para pisar na cabeça da serpente. Era plano de Deus restabelecer a comunhão que o homem havia perdido com Ele. E a Bíblia diz que há pouco mais de 2000 anos, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, à semelhança da carne, aleluia, mas nasceu sem pecado de uma virgem, com o poder e a virtude do Espírito Santo para esmagar a cabeça da serpente. E esse Jesus apregoou a palavra da salvação, a mensagem de arrependimento, o evangelho poderoso, a palavra que tem poder de curar os enfermos, a palavra que tem o poder de libertar os oprimidos, a palavra que tem o poder de abrir as vistas aos cegos e de salvar as nossas almas. Mas o povo de Israel, a quem o Senhor Jesus foi enviado, glória a Deus, rejeitou essa palavra, rejeitou essa mensagem, rejeitou ao Senhor Jesus, ao Senhor da glória, aleluia, e penduraram-no no madeiro, na dura cruz, onde Ele verteu o seu sangue, porque era plano de Deus que Israel rejeitasse a essa palavra, que Israel rejeitasse essa tão grande salvação, para que Deus pudesse reconciliar, aleluia, não só Israel, como o resto do mundo, como todos os povos, tribos, línguas e nações. E Deus nos estendeu essa salvação através do sangue poderoso que o seu Filho Jesus Cristo derramou por nós na cruz do Calvário. Mas a humanidade, com o passar dos anos, foi se afastando do caminho, foi se afastando da verdade, foi se afastando de Cristo Jesus, foram se achegando cada vez mais ao pecado e às coisas do mundo e às coisas dessa vida. E agora, ouvintes, lamentavelmente, até mesmo dentro das igrejas evangélicas não se vê mais o poder de Deus como era antigamente. Os crentes já não buscam mais. Eu ouvi de uma igreja pentecostal dizer que os crentes já não buscam mais o batismo com o Espírito Santo, não creem mais nos dons de Deus. E lá você vê que o Senhor não opera mais milagre, paralítico não anda, o cego não enxerga mais, o surdo não ouve, o mudo não fala, o demônio entra muitas vezes dentro da igreja, nos corpos de algumas pessoas,
e saem rindo, zombando, porque conseguiram enganar o pastor, que não teve a visão de Deus, que não teve o discernimento do Espírito Santo para conhecer que era o maligno que ali estava. E por que essas coisas estão acontecendo, irmão Gilson? Por causa do pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, mas que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobrem de nós o seu rosto, para que não ouça e para que não responda mais às nossas orações. Mas a palavra de Deus também nos diz que o sangue poderoso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e de nos trazer novamente para junto do Pai Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Mas muitos não creem. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas se afastaram tanto de Deus, tanto do Senhor, que sequer mais acreditam, algumas pessoas sequer mais acreditam que Deus existe. Ah, ouvinte, é por causa do pecado. Quantas pessoas, aleluia, que dizem: eu vou na igreja, eu oro, eu faço o meu pedido, a minha petição a Deus, mas eu não vejo resposta da minha oração. É porque Deus não existe. Outros que são enganados e admirados até nas universidades, porque veem sábios segundo a sabedoria do mundo, entendidos, inteligentes segundo a inteligência do mundo, dizer que não creem em Deus, e eles acham bonito. É moda. O meu professor de universidade não crê em Deus, eu também vou seguir essa moda. E com isso a humanidade vai se afastando, vai tomando distância do Senhor e vai se afundando cada vez mais no pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, vai se afundando na mentira, vai se afundando na idolatria, vai se afundando em toda sorte de pecados, em toda sorte de imundícia, que separa cada vez mais o homem de Deus. Aleluia! De sorte que Deus não responde mais o clamor da maioria das pessoas. Mas não é porque Deus não existe, como alguns dizem. É por causa do pecado que está emprenhado nos nossos membros carnais. É por causa da mentira. É por causa da fornicação. É por causa do divórcio, é por causa de toda sorte de imundícias que se pratica debaixo do céu, é por causa da violência das nossas mãos. A terra está manchada com sangue, e os corações dos homens estão cheios de ódio, cheios de pecado, uns contra os outros. E esse pecado faz separação entre o homem e Deus. Aleluia!
Mas, ainda que Deus não operasse milagres e maravilhas, e opera, eu garanto que opera, mas ainda que Ele não operasse sinais e maravilhas, o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. E nós estamos vendo essas escrituras, essas profecias, assim como as profecias das quais nos falou o próprio Senhor Jesus, se cumprindo diante dos nossos olhos. É a violência que está disseminada sobre a face de toda a terra. Guerras, rumores de guerras, filhos contra pai, pai contra filhos, terremotos em vários lugares, enchentes. Há poucos dias vocês viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Cidades inteiras foram subvertidas, foram destruídas pelas águas da enchente, e terremotos e tornados lá na América do Norte, no Brasil também tem, e furacões atingindo até mesmo terras do Oriente Médio, como em Dubai, por exemplo, enchentes na China e destruição por toda parte, e peste e doença das mais variadas. Vocês viram, todos nós vimos a praga da Covid, que foi disseminada em todo o globo terrestre, milhões de pessoas morreram. Eu contei aqui no sábado da semana passada, digo melhor, semana atrasada, eu contei aqui no sábado que Deus me revelou essa peste. 18 meses antes de acontecer, Deus me mostrava essa peste em sonho, e a humanidade não podia pisar no meio da rua, porque era um vento muito forte que arrasava tudo que estava no caminho, e se nós colocássemos o pé no meio da rua, o vento carregava e levava embora. E eu saía pregoando. Eu pedi até desculpas aqui no sábado atrasado, porque eu não trouxe essa mensagem aqui para vocês em 2017, no iniciozinho de 2017, 18 meses antes de acontecer. Mas eu preguei essa mensagem em Marechal Floriano, eu preguei essa mensagem lá em Brejetuba, eu preguei essa mensagem em Ibatiba, eu preguei essa mensagem em Lajinha de Minas, eu preguei essa mensagem em Manhumirim, em Martins Soares, em Santa Maria de Jetibá, em Itarana, em Afonso Cláudio, e eu dizia: vem um grande mal da parte de Deus contra os moradores da terra. E eu não sabia dizer que mal era esse que estava vindo, mas uma coisa eu tinha certeza: veio um grande mal, foi Deus quem falou, eu tenho certeza. E os meses se passaram, e o mal veio como o Senhor havia me revelado. Então nós estamos vendo, diante dos nossos olhos, o cumprimento das palavras que nos falou o nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento das profecias, pelo que sabemos que é já a última hora da Igreja de Cristo sobre a face de toda a terra. Esse é o último momento. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora em que ele há de vir. Nem ele mesmo sabia. Nem os anjos, nem os homens, mas unicamente o Pai da glória. Mas, pelo cumprimento das palavras que o próprio Senhor Jesus disse, pelo cumprimento desta palavra, nós temos a certeza
de que Ele está voltando. E a qualquer momento, como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, Ele pode surgir nas nossas vidas. E ainda que não sejamos arrebatados, que dormamos no pó da terra antes da vinda do Senhor, é motivo para que nos acheguemos cada vez mais ao Senhor Jesus, para que Ele perdoe os nossos pecados. É tempo de arrependimento, de abandonar os pecados desse mundo, as coisas dessa vida, para que possamos receber a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Mas alguns não creem na palavra que está sendo pregada, de sorte que o apóstolo disse que do céu se manifesta a ira de Deus na vida destes que dizem que não creem em Deus. E nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro doenças das mais variadas, porquanto que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta, porque Deus o manifestou. O homem sem Deus, ele vai lá no pó da terra, ele pega o barro, ele faz uma imagem de escultura e coloca num pilar ou num altar e diz: esse aqui é o meu Deus. E diante dessa imagem de escultura, obra de mãos de homem, ele dobra o seu joelho e faz as suas rezas. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus já fez isso lá no Éden, quando tomou do pó da terra e fez a nós, seres humanos. Não uma imagem de escultura, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, nem som algum sai da sua garganta. Aleluia, glória a Jesus. E essa é a manifestação de Deus na vida do homem, porque Deus criou o homem à sua própria imagem, conforme a sua semelhança, diz a palavra de Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. É só olhar os céus, obra das mãos de Deus, a terra. Eu creio que a maioria de nós estudou, sabe como funciona o sistema solar, as estrelas, que giram em torno de do seu próprio eixo, e giram em torno também do Sol, fazendo uma órbita em torno do Sol. Um cientista muito aplicado em sua pesquisa, ele disse há poucos anos, 2, 3 anos atrás, que é impossível não acreditar que Deus existe. É impossível não crer que por trás da criação existe uma mente superior, uma mente que calculou tudo perfeitamente, o movimento dos astros, o movimento das estrelas do universo, para que não se choquem uns com os outros. Ó ouvinte, não tem desculpa, não vai haver desculpa diante de Deus no último dia, do homem chegar e dizer: ah, Senhor, eu não sabia, eu não ouvi falar. Porque o Evangelho está sendo pregado nas praças, nas ruas,
Essas palavras que nós estamos dizendo a você está sendo anunciada nos 4 cantos da terra. Existem pregadores, homens de Deus, profetas, que estão anunciando que Jesus está voltando. Não haverá desculpa diante de Deus naquele dia. E porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. O apóstolo São Paulo diz, aleluia, aqui mesmo, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Porque para aqueles que perecem, a palavra da cruz parece loucura. O irmão Gilson pregando na praça, anunciando o Evangelho, parece uma loucura. Aleluia. Podia estar aí aproveitando, fazendo turismo, aproveitando as coisas dessa vida, mas eu não posso não, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo São João escreveu no capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo São João, ele disse, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. Pois os sábios da terra dizem que a palavra da cruz é loucura, mas para nós ela é o poder de Deus para a salvação das nossas vidas, para a salvação das nossas almas. Porque a Bíblia diz que lá no céu não vai entrar pecado, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os que se prostituem, ficarão de fora os fornicários, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira, diz a palavra de Deus. Aleluia! Porque lá não vai entrar nada que contamine aquela cidade. Eis aí a verdade de Deus para o povo de Domingos Martins e também de todos aqueles que visitam a cidade, que Jesus está voltando. E não há desculpa para você que diz que Deus não existe. Não importa se você não acredita que Deus não existe, porque no último dia, cada um de nós terá que comparecer diante do tribunal do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele a quem pregaram numa dura cruz e fizeram dele escárnio nas ruas de Jerusalém. Mas ele há de tomar vingança naquele dia do seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário contra todos aqueles que desprezaram o Evangelho, contra todos aqueles que desprezaram a mensagem da cruz,
contra todos aqueles que não abandonaram seus pecados e não entregaram sua vida a Jesus. O tempo da graça está acabando, ouvintes. A porta da salvação está se fechando. Eu disse, é o último momento da Igreja de Deus sobre a face de toda a terra. Mas o Senhor Jesus, Ele ainda continua com seus braços abertos, esperando sequer uma alma, um pecador sequer que se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecados, e abandone de vez os seus pecados, para nunca mais voltar a praticar o mal, e aceitar a Jesus como seu Salvador, confessando diante dele os seus pecados, os nossos pecados, porque quando eu prego esta palavra, ela serve para quem ouve, mas ela serve em primeiro lugar para minha alma, porque eu também preciso do Senhor Jesus na minha vida. Ele está de braços abertos, esperando o arrependido pecador, e Ele vai te abraçar gostoso, e Ele vai perdoar o seu pecado, e vai escrever o seu nome lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da salvação. Mas alguém pode dizer, irmão Gilson, qual a garantia que nós temos de que essas palavras que o irmão está falando são verdadeiras? A garantia é o Espírito Santo, que Ele do céu enviou, e há de descer e fazer morada no coração do homem e da mulher, que arrependido dos seus pecados, buscar diligentemente esse dom de Deus, essa graça divina, e você vai receber a virtude do Espírito Santo, que há de descer também sobre a sua vida, e através dessa graça, desse poder sobrenatural, Deus poderá fazer de você também um pregador do Evangelho, um profeta, uma profetisa de Deus. Ele poderá também te dar os dons para curar os enfermos e operar maravilhas que você nunca imaginou. Aleluia, glória a Deus. Esta é a garantia que nós temos, que um dia haveremos de morar com Ele na glória, por causa do seu Espírito que Ele nos deu. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que basta. Eu creio que chega. Deus abençoe povo de Domingos Martins. Deus abençoe você, amado ouvinte, que de bom grado, que de coração aberto, parou para ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração agora. Eu tenho certeza que a mão poderosa do Senhor Jesus, ela vai te alcançar aí agora, porque você de bom grado parou para ouvir a palavra de Deus. Se você porventura tiver uma enfermidade sobre o seu corpo, e se for possível você alcançar, coloque a sua mão em cima, se for possível. Se não for possível, você vai colocar a sua mão na altura do seu coração, em sinal de fé a Deus, e você vai orar comigo agora. Você que não é crente, que ainda não aceitou a Jesus, o Senhor Jesus está te chamando com amor. Esta é uma oportunidade que Ele nos deu de sermos salvos por Ele.
É uma oportunidade que nós, que não somos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós não teríamos essa oportunidade, porque nós somos gentios. A palavra gentio quer dizer rejeitados por Deus. Nós éramos um povo, antes da morte de Cristo Jesus, era um povo rejeitado por Deus. Todos nós, cada um de nós, nós não tínhamos direito a esta graça, muito menos a esta palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Jesus. Mas Ele estendeu para nós essa graça, essa salvação. E é uma oportunidade, ouvinte, que nós não podemos deixar escorrer por entre os nossos dedos. Porque assim como o céu existe, o inferno também existe. E aqueles que não viveram em santidade diante de Deus, conforme nos manda a palavra de Deus, disse Jesus, serão amarrados de pés e mãos e lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ouvinte, entrega a sua vida agora para o Senhor Jesus. Ora comigo agora essa oração. Pede perdão a Deus aí onde você está dos seus pecados. Ou se você quiser vir até aqui, eu vou orar por você, vou colocar minha mão sobre a sua cabeça e vou orar com você. Vamos pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Para o Senhor abençoar a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Aquele parente que anda por maus caminhos, com más companhias, que está viciado talvez na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas, dando trabalho e aborrecimento para o pai e para a mãe. Vamos pedir a libertação, porque lá onde esse parente seu está, Jesus Cristo vai visitá-lo também. Porque para Deus não existe distância. Glória a Jesus! E se houver enfermidades, o Senhor vai te alcançar e vai te curar agora também. Desviados do Evangelho, todos os que estão afastados de Cristo Jesus, todos os que se afastaram de Deus, você sabe que essas palavras que o irmão Gilson está falando aqui na praça não são do irmão Gilson. Essas palavras são da Bíblia. É o Espírito Santo de Deus que está falando conosco através da minha boca nessa tarde. Você sabe que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e que o tempo se aproxima, e que o fim de todas as coisas é chegado. É tempo de você se reconciliar agora mesmo com Deus. E não deixar para depois, não. Entregar a sua vida de novo para Jesus. Porque Ele é poderoso para te perdoar e salvar. Não só você, não só aquelas pessoas não crentes, mas também as nossas almas, todas as nossas almas. Irmãos que são de outras igrejas, de outros ministérios, de outras congregações, aleluia, eu não vim pregar a placa de igreja, mas eu quero dizer para você, você não pode ficar dormindo o sono da indolência, o sono do pecado, mas você deve vir para as praças, lá na sua cidade, no seu bairro, aqui em Domingos Martins, lá em Marechal Floriano e por toda parte, anunciar o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus, para que porventura nós não cheguemos diante de Deus naquele dia com as mãos vazias. Louvado seja Deus, porque o Senhor nos deu a ferramenta para ganhar almas para o seu reino, e Ele vai cobrar de nós.
Eu estou aqui porque se eu não vier pregar o Evangelho, eu sei que Ele vai cobrar de mim naquele dia. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Viu? É necessário congregar numa igreja. Você vai fazer a oração comigo agora. E vai entregar sua vida para Jesus. E você vai procurar uma igreja para você congregar. Mas não essas igrejas desses pastores que ficam bajulando você com o microfone, passando a mão na sua cabeça, fechando os olhos para o seu pecado, não. Você vai procurar uma igreja onde o pastor pega contra o seu pecado e que busca o Espírito Santo de Deus e o dom de Deus e o poder de Deus para a sua vida também. Aleluia, glória a Deus. É difícil, eu também procurei, está difícil, mas se de tudo você não encontrar uma igreja para congregar, de acordo com a fé que Deus tem te dado, de acordo com as Sagradas Escrituras, você vai procurar aquela igreja que melhor se enquadrar na sua vida, na sua fé, e vai congregar ali. Mas você vai ler a palavra de Deus, examinar a sua vida, conforme as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada. Viu, ouvinte? Vamos orar. Vamos pedir a Jesus para curar as nossas enfermidades. Se você tem fé, feche os olhos, ore comigo agora. Grande Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu invoco o Teu nome poderoso aqui nesta praça, onde a Tua palavra foi pregada mais uma vez. Ó Senhor meu Deus, eu peço em nome de Jesus, ó Pai querido, aleluia, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, Senhor meu Deus. Que esta palavra que foi pregada na tarde de hoje possa encontrar boa terra no coração deste homem, no coração desta mulher, que esta semente que foi semeada possa germinar, possa crescer e possa produzir frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, meu Deus, frutos para a salvação. Ó Deus amado, ó Deus querido e poderoso, estende sobre nós a Tua mão nesta hora, Senhor. Cura, meu Deus, as nossas enfermidades. Arranca esse tumor canceroso agora, este caroço, essa hérnia que porventura está na vida deste homem, desta mulher. Que a Tua mão poderosa, Senhor Jesus, possa alcançar agora a vida deste homem, desta mulher, que oram conosco com fé, ó Senhor. Meu Deus, manifesta o Teu poder para cumprir, ó Deus, as Tuas promessas que estão escritas nestes livros, meu Deus. Prova agora para este homem, para esta mulher, que a Tua palavra é poderosa e é verdadeira. Dai a libertação, Senhor Jesus, de toda obra do diabo, de todas as correntes do inferno que estão aprisionando esta vida no pecado, que estão, ó Deus, colocando a vida desse homem, dessa mulher, ou dos seus familiares, no vício das drogas, no vício das bebidas, no pecado. Liberta, Senhor meu Deus, agora. Liberta pelo sangue de Jesus. Abençoa e dá vitória para todos os que estão orando comigo, aqueles que estão entregando sua vida ao Senhor. Jesus querido, estende a Tua mão poderosa sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, e dai a salvação também para aqueles que estão reconciliando contigo agora. É a oração da reconciliação com Deus. Recebe, Senhor, as nossas orações,
poderoso do Cordeiro, salva a vida deste ouvinte, salva o seu lar e a sua família, liberta agora, Senhor, e dá a vitória. É a oração que eu faço a Ti, ó Deus, e eu Te agradeço também por essa oportunidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Amém, Senhor Jesus.